Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Se eu não botar no modo avião, vão ligar e vão interromper a live, então vamos continuar aqui, né? Pessoal, é o seguinte, o intuito dessa live hoje é esclarecer algumas dúvidas que eu tenho recebido na caixinha de direct. Caio, quando é que vai ter live de novo? E aí eu tava falando, né, pra vocês que a gente mudou de consultório recentemente, né? Então a gente tava com pega pra capar para poder instalar a internet aqui e a gente tava no 4G esse período todo, quase mais que um mês. Agora a internet chegou, então vai ficar mais fácil da gente fazer as lives aqui no consultório, beleza? Então a gente vai, como eu falei, né, a gente vai responder algumas perguntas da caixinha de pacientes e de profissionais da fisioterapia, tá? Ó, a primeira pergunta é do Daniel, que perguntou aqui: fala um pouco mais sobre hérnia de disco falsa. Então eu vou até fixar um comentário aqui para quem entrar já saber do que a gente está falando. Falsa ou verdadeira, para vocês não se perderem, tá bom? Isaías, seja muito bem-vindo. Larissa Miranda, grande Sara Lustosa, seja muito bem-vindo, bem-vinda, muito boa noite. Então vamos lá, primeira perguntinha da caixinha que eu não consegui responder. Pessoal, eu tô fazendo uma sequência de stories todo dia, então eu tô deixando vários tracinhos de stories, porque a minha atualização do Instagram que veio para mim, ela cortou o meu stories de 60 segundos. Meu stories, ele tinha 60 segundos. Então a gente fazia 10 minutos de stories, você via só 10 tracinhos. Agora o meu stories está com 15 segundos. Então quando você entrar nos stories, dá até preguiça de assistir, né? Porque tem um bocado de traço lá. Mas todo dia a gente está fazendo essa sequência de stories sobre algum tema específico: dor crônica, hérnia de disco, síndrome do impacto, tontura cervicogênica, tontura não cervicogênica. A gente está falando sobre diversos temas todo santo dia na sequência de stories. E a gente sabe que a audiência cai. Como, por exemplo, a gente pega 2.000 pessoas no primeiro stories e termina com 430 no último stories. Mas é com esses 430 que ficam até o final que eu tô aqui para conversar. É com vocês que me dão atenção, que param o seu tempo para assistir o doido falando aqui. Então, a primeira pergunta: fala um pouco mais sobre hérnia de disco falsa e hérnia de disco verdadeira. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar um exemplo na tontura. Quando o paciente tem tontura, a primeira coisa que ele faz é ir no otorrino. E aí o otorrino, na maioria das vezes, mas maioria esmagadora, mais de 90% dos casos, não está preparado para detectar alterações vestibulares. Está preparado para detectar infecções virais, lesões, infecções bacterianas, doenças, inflamações. E quando a gente fala de sistema vestibular, várias outras coisas podem gerar tontura, que não doença, lesão e inflamação. Então, geralmente, aquele paciente toma um remédio para tontura, melhora porque suprime o sistema vestibular, mas aquela tontura não é labirintite de verdade. Como é que a gente descobre isso? Você vai no fisioterapeuta vestibular e o fisioterapeuta que atua na área de reabilitação vestibular vai fazer alguns testes específicos em você. E se você apresentar nistagmo, apogeotrópico ou geotrópico, a gente vai detectar qual problema você está tendo. Se é uma vertigem posicional paroxística benigna ou se, por exemplo, é uma hipofunção vestibular. E a gente tem questionários para te aplicar e a gente tem uma avaliação específica de movimento para fazer. A gente tem manobras para fazer para detectar se aquela tontura é de fato uma labirintite e precisa do auxílio médico ou se aquela tontura é só uma VPPB, que é a sigla bonitinha para essa vertigem posicional paroxística benigna, beleza? Então, só por essa analogia você já sabe que existe a labirintite falsa e a labirintite verdadeira. Então, com a hérnia de disco, Daniel, é a mesma coisa. A hérnia de disco é uma alteração natural da idade, que eu vou te mostrar ali, ó, naquela coluninha, tá vendo aqui? Ela é uma alteração natural desses discos aqui. Então, o disco, ele vai desidratando com o tempo, vai desidratando com a idade, beleza, Daniel? E essa desidratação pode fazer roturas anuloespirais, né?
E essas roturas anuloespirais vão fazendo com que a pressão no núcleo do disco aumente mais para um lado, para o outro, para frente, para trás. Não é que o disco saia do lugar, mas a pressão intradiscal aumenta posterolateralmente, anterolateralmente, na frente, atrás, posteromediano, que é como vem na ressonância. E essa pressão pode desencadear alguns sintomas. Quando a hérnia de disco é verdadeira, o paciente ele tem dor na perna. Isto é, a dor do paciente é aqui, ó, abaixo do joelho. Quando o paciente tem hérnia de disco verdadeira, o paciente tem dormência e formigamento na perna e nos pés. Quando o paciente tem hérnia de disco verdadeira, ele vai fazer isso aqui, ó. Vou sentar a cadeirinha aqui para te mostrar, que é um teste neurodinâmico chamado manobra de slump. O paciente vai fazer isso aqui, ó. Relaxar o tronco, abaixar a cabeça e esticar a perna que dói. Quando ele esticar a perna que dói, ele não vai conseguir fazer isso não. Ele vai ficar aqui, ó. Aqui ele já vai estar gritando, pedindo para parar. Quando ele for na perna que não dói, ele não vai sentir nada e vai esticar normal. Essa manobra de slump, ela tem alta sensibilidade e alta especificidade. Isso é, ela é muito sensível para dizer que você tem a condição hérnia de disco e muito específica para dizer que você não tem a condição hérnia de disco. Existem outras manobras, mas eu prefiro sempre fazer essa porque essa eu só preciso ensinar para o paciente. Eu não preciso tocar no paciente para fazer o teste neurodinâmico, beleza? Então vamos lá. Eu já falei de dor ser abaixo do joelho, de dormência e de formigamento, de um teste neurodinâmico positivo e o paciente com hérnia de disco verdadeira, ele não aguenta fazer isso aqui, ó, dobrar o tronco à frente. Ele dobra com muita dor e quando a gente faz as estratégias de movimento, ele não aumenta isso aqui, ele continua aqui, ó, 10 graus travado, sem dobrar para frente. Isso é uma hérnia de disco verdadeira, que também pode apresentar disfunção esfinteriana. O que quer dizer isso? Quer dizer que a capacidade de prender urina e fezes está prejudicada. O paciente, quando tem vontade de urinar, ele já tem urgência urinária, tem que sair correndo, e quando chega no meio do caminho, ele já se urinou todo, porque ele não tem a capacidade de prender o xixi. O paciente, quando tem vontade de evacuar, ele não aguenta chegar no banheiro, ele já se mela todo a peça íntima, porque ele não tem capacidade de prender as fezes. Então, isso é um achado que pode estar associado. Às vezes o paciente tem hérnia e não tem esse achado mais grave. O paciente pode ter também anestesia em cela. Anestesia em cela, sabe quando você está cavalgando, quem cavalga aí, quem já subiu em cavalo, você fica com a pressão toda aqui, na área interna da pelve, na área interna da coxa, e tudo isso aqui adormece. Anestesia em cela. É um sinal de compressão da cauda-equina, não necessariamente hérnia de disco, mas um sinal de compressão da cauda-equina. E por que eu estou te falando isso? Porque isso são red flags. Isso é alta probabilidade de uma patologia grave não gerenciável pela fisioterapia. Esse paciente ele precisa ser encaminhado urgentemente para o médico. Hoje a gente encaminhou um paciente para um ortopedista, cirurgião de coluna, porque o paciente perdeu a força, déficit neurológico progressivo. Eu falei para o paciente assim, ó, fica na ponta do pé, dá 2 passinhos para um lado, dá 2 passinhos para o outro, desceu. Fica no calcanhar, dá 2 passinhos para o lado, dá 2 passinhos para o outro, desceu. O paciente ele não conseguia fazer esse teste. Ou seja, a compressão nervosa provocada pela hérnia de disco era tão severa que o comando do tibial posterior e dos plantioflexores, que são as musculaturas responsáveis por esse movimento que eu acabei de fazer para vocês verem, ele ficou inabilitado, incapacitado de realizar isso. E aí muitos fisioterapeutas caem na armadilha. Por que eu chamo de armadilha? Porque
Às vezes o fisioterapeuta cai na armadilha de usar eletroestimulação. Eu vou colocar uma eletroestimulação aqui no tibial posterior, vou colocar uma eletroestimulação aqui na posterior de coxa, porque meu paciente vai reativar esse músculo. Querido, não vai. Para ter condução elétrica, tem que haver integridade na condução neural. Não havendo integridade na condução neural, o paciente não vai ganhar isso aí. Você vai botar a eletroestimulação lá, o paciente vai levantar o pé, vai abaixar o pé, mas quando você tirar a eletroestimulação, a condução nervosa real do paciente interna, endógena, não vai se restabelecer. Então, esses sinais são sinais clássicos de uma hérnia de disco verdadeira, Daniel. A hérnia de disco falsa é aquela que acontece em 96% dos casos, na grande maioria esmagadora. Como que você está dizendo isso? É hérnia de disco falsa, Caio? Pois é, o paciente vai para um ortopedista ou vai para um serviço de emergência, prescreve uma ressonância com o único intuito de superfaturar o plano de saúde, porque ressonância magnética é desnecessária em mais de 95% dos casos. E aí, tô esperando você, hater, lotar meu direct aqui falando que eu tô falando abobrinha, porque toda vez que a gente vem aqui na live, na rede social, falar o que de fato o paciente precisa saber, a gente recebe uma cacetada de direct de hater falando que, mas se o paciente tiver um câncer, o paciente tiver um câncer, o câncer é silencioso. O paciente tiver um câncer, o paciente vai estar tendo metástase, vai estar perdendo peso sem motivo, vai estar sentindo um mal-estar generalizado, vai ter passado por um clínico médico. Não é um paciente que acordou com dor, saiu do carro e ficou com dor, tirou a mala do carro e ficou com dor, carregou o neto no colo e ficou com dor. Dor sem relato de trauma, dor sem razão aparente, dor sem condições multissistêmicas. O risco de um câncer, de achar um câncer numa ressonância magnética, é 1 para 250 mil. Por causa disso, 250 mil pessoas param na emergência, 250 mil pessoas fazem ressonância magnética. E ressonância magnética é um procedimento abusivamente caro, não que não valha, é necessário em alguns casos, nos mínimos casos, mas o único intuito é de superfaturar o plano de saúde para aumentar a lucratividade do serviço. E qual que é o problema desse? Mas não vai fazer mal fazer uma ressonância. Quem disse que não vai fazer mal? Todos os estudos científicos que analisam os grupos em tratamento que fizeram ressonância magnética versus os grupos em tratamento que não fizeram, o grupo que não fez melhorou mais rápido. O grupo que fez teve mais incapacidade. Sabe por quê? Porque o paciente faz a ressonância, abre e lê o laudo. E tem um bocado de palavra catastrófica ali. O paciente fica com medo, fica com mais evitação. O paciente fica hipervigilante, aumenta a privação de sono, aumenta o estresse, preocupação relacionada ao diagnóstico. Para terminar tudo, o que acontece? Ele passa num profissional completamente desatualizado, cientificamente falando, sem técnica científica nenhuma para separar o joio do trigo. Aí o cara vem, olha a ressonância magnética do paciente e fala assim, sua coluna é uma coluna de 80 anos, sua coluna está muito degenerada, está inflamada, está comprimida. E aí o que acontece? O paciente trava mais ainda, fica com mais medo e mais dor, porque os efeitos psicológicos do diagnóstico, que não muda o tratamento do paciente, são piores do que os efeitos do paciente não fazer essa ressonância. Deixa eu só recapitular para ver se eu fui claro, Daniel. Existem sinais que acusam que o paciente tem uma hérnia de disco verdadeira. Existem sinais que acusam que a hérnia de disco do paciente é falsa. Só que para o médico, apareceu a hérnia de disco na imagem, é hérnia de disco verdadeira. Qual que é o tratamento para a hérnia de disco verdadeira? Bloqueio transforaminal ou cirurgia. Então você achou a ressonância no exame de imagem, você vai cair com cirurgia ou com bloqueio transforaminal. Quando a gente sabe que só alguns casos específicos de síndrome radicular sem resposta mecânica é que precisam do bloqueio, até 3 bloqueios. E se não mudar, 22% precisam da cirurgia mesmo, laminectomia, dissectomia, endoscópica, isso aí é o ortopedista que vai decidir. Eu quero te dizer que a maioria dos casos melhoram com fisioterapia e a minoria dos casos melhoram no procedimento intervencionista ou na cirurgia, beleza? Então essas são as diferenças de hérnias de disco falsas e verdadeiras.
aqui se o meu curso está aberto. João, o meu curso está sempre aberto, João. Basta você clicar no link do perfil e fazer a sua inscrição. João está perguntando qual é a diferença deles. João, vamos lá. A gente tem 3 programas educacionais. O primeiro é o método Spine, o segundo é o método BeExpert e o terceiro é a mentoria Expert. O que é isso? O método Spine eu te ensino a minha abordagem, não é certo nem errado, é a forma como eu faço, para avaliar e tratar a dor cervical e lombar. Ponto. Você leva alguns bônus que vão estar lá na página descrevendo. No método BeExpert, você vai ter a minha abordagem no tratamento da dor de todas as articulações. Quer aprender a tratar punho? Eu te ensino. Quer aprender a tratar cotovelo, quadril, joelho? Eu te ensino. Coluna, eu te ensino. O método BeExpert é a minha abordagem no tratamento da dor músculo-esquelética em todas as articulações, com mais bônus do que o método Spine. A mentoria Expert, o que é que acontece? Às vezes, semanalmente, quinzenalmente, a cada 21 dias, uma vez no mês, a gente faz uma sessão clínica com os alunos do método BeExpert. O que é a sessão clínica? Eu abro uma chamada de vídeo no Zoom, atendo um paciente do meu aluno na frente de todos os alunos. Chamada de vídeo, todo mundo me vê atendendo, me vê fazendo o real deal da parada, a skin the game. Eu coloco minha pele em risco quando eu começo a atender na frente dos meus alunos. Porque tem aluno que ele extrapola na expectativa. O aluno acha que vai fazer meu curso e vai aprender a tratar tudo. Não. Você vai aprender a reconhecer o padrão clínico de tudo que existe cientificamente falando. E aprendendo a reconhecer o padrão clínico de tudo que existe cientificamente falando, você vai saber qual é o caso para você tratar, qual é o caso para você encaminhar, qual é a abordagem nos diversos tipos de tratamento, tá bom? Então, basicamente, a alma do meu curso é a classificação de subgrupos. Dentro da classificação de subgrupos, você vai aprender como eu abordo cada subgrupo específico, seja tratando, encaminhando ou compartilhando. Porque tem subgrupos que a gente precisa tratar junto com o médico e junto com o psicólogo. Tem subgrupo que a gente precisa encaminhar para o educador físico. E por aí vai, tá? Então você vai aprender a reconhecer isso aí. A mentoria Expert são as gravações das mentorias que já aconteceram. Todas as sessões clínicas que já rolaram foram gravadas e viraram a mentoria Expert. Na mentoria Expert, só para você ter uma ideia, tem aluno que dá o relato que só a sessão clínica já pagou o investimento do curso. Então você vai levar um curso completo de fisioterapia musculoesquelética, mais a gravação das sessões clínicas no método BeExpert. Você vai levar somente a gravação das sessões clínicas na mentoria Expert. Então isso aí tem que ficar claro, beleza? Vamos ver se tem mais perguntas aí. Falamos de hérnia de disco. Joana Silva 33. Eita zorra, que arroba é esse aí, Joana? Joana está perguntando aqui se a gente tem algum protocolo de tratamento para fibromialgia. Deixa eu só fixar o comentário aqui para responder a Joana. Fibromialgia, fixar comentário. Vamos responder só essa pergunta aí, tá, pessoal? E a gente já encerra. Joana, a gente não tem protocolo para tratar fibromialgia. Por quê? O que acontece? Quando o paciente chega para mim e eu falo para ele, chega para mim e ele fala para mim assim, Caio, eu tenho fibromialgia, eu quero aprender o tratamento da fibromialgia. Olha, vamos avaliar você, testar você e, se necessário, a gente vai olhar seus exames de imagem, seus exames laboratoriais. Se necessário, a gente vai tratar a sua condição. Primeiro, eu preciso reconhecer que padrão clínico você apresenta. E aí, como é que eu faço isso? O paciente com fibromialgia,
a gente precisa também detectar se é uma fibromialgia verdadeira ou uma fibromialgia falsa. E falar isso sobre fibromialgia verdadeira e falsa é trazer muitos revólveres apontados para a nossa cabeça. Por quê? O paciente que foi educado a vida toda que ele tem uma condição específica chamada fibromialgia, que é caracterizada por dor generalizada e difusa, privação de sono e fadiga precoce, são as 3 principais características. Alguns pacientes ainda apresentam fog, que é uma névoa visual. Quando o paciente é educado a vida toda que tem fibromialgia, que ele tem essas características, falar para ele que o caso dele não é uma fibromialgia é muito complicado. Só que o que a gente faz? A gente não fala, a gente atende e vê se muda. Se mudar é fibromialgia, principalmente se a mudança for... Se mudar não é fibromialgia, principalmente se a mudança for abrupta. Se mudar no nosso atendimento não é fibromialgia, principalmente se a mudança for abrupta. Se ele não mudar, existe a chance de ser fibromialgia verdadeira. E a gente vai classificar esse paciente com um diagnóstico específico de síndrome dolorosa crônica. E em síndrome dolorosa crônica, o tratamento é um. Em bloqueio de movimento, o tratamento é outro. Em restrição de movimento, o tratamento é outro. Em estenose lateral foraminal, o tratamento é outro, completamente diferente. Em artropatia inflamatória, o tratamento é outro. Em síndrome radicular, o tratamento é outro. Em mecânica inconclusiva, o tratamento é outro. Então, não interessa que o paciente tem fibromialgia. Fibromialgia é um diagnóstico médico. Quem que vai tratar ele? É o médico ou é o fisioterapeuta? É o médico ou é o psicólogo? É o médico ou é o educador físico? São os 4? Pode ser os 4, não tem problema não. Mas a maioria dos casos de fibromialgia são tratados na fisioterapia e na psicologia. Uma vez que saiu da fisioterapia e da psicologia, o paciente vai para o educador físico. Só que, como eu te falei, depende do diagnóstico que o fisioterapeuta dá. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes de fibromialgia que chegaram com dor generalizada, fadiga precoce e privação de sono. Só que a dor generalizada era por causa de uma rigidez articular. A rigidez articular na cervical gerava dor generalizada no trapézio, que tomava torácica e tomava lombar. O paciente tinha dor no cotovelo? Não. Tinha dor no ombro? Não. Tinha dor no punho? Não. Quadril, joelho, tornozelo? Não. Não basta ter para a gente bater o martelo que é. Tem que ver a classificação. O que aconteceu? A gente encontrou uma combinação de movimentos na cervical que melhorou todo o sintoma das costas da paciente. Por melhorar o sintoma das costas do paciente, o que aconteceu? Ela foi para casa e dormiu melhor. Quando ela começou a dormir melhor, o que aconteceu? Aquela tomada aqui, ó, que está enfiada aqui no cérebro dela, saiu da tomada. Ela saiu da tomada. E quando ela saiu da tomada, a sensibilização do sistema nervoso a habituou. E aí, com 8 atendimentos, Dona Francisca, se Dona Francisca estiver me vendo aí, abraço para Dona Francisca, confiou no nosso trabalho. Quando ela melhorou disso aí, melhorou do sono, desensibilizou o sistema nervoso central, num tratamento que durou 2 meses, ela fez 8 sessões, ela voltou a fazer a academia que ela tinha medo de fazer. Gente, ela tá zerada de dor? Não, ela ainda tem dor. Só que quando ela tem dor, ela sabe o conjunto de exercícios que fazem ela melhorar. Já tem outra paciente que veio com diagnóstico de fibromialgia, que a gente testou todas as combinações possíveis de movimento na cervical, na torácica, na lombar, em 3 atendimentos. Não encontramos nenhum modificador da resposta do sintoma. A privação, a insônia persistiu durante essas 3 semanas que a gente tentou investigar o problema dela. A fadiga não mudou com o protocolo de exercício que a gente passou para ela fazer em casa. Claro que a gente não tem um controle se ela fez exatamente como a gente pediu, mas eu acho que quem mais quer melhorar é o paciente. Então, se a gente fala para o paciente fazer, a gente acredita que o paciente fez.
Então, o que aconteceu? Essa paciente não mudou. Ela fez 3 atendimentos. Durante os 3 atendimentos, a gente investigou todos os movimentos possíveis. Não encontramos nenhuma característica de modificação da resposta do sintoma. Aplicamos a acupuntura combinada com terapia manual para controle da dor e prescrevemos um programa de exercícios de membros inferiores e de membros superiores, super adaptado para ela fazer com 6 semanas seguidas. E se na 6ª semana ela apresentasse melhora dos sintomas, ela ia voltar aqui para a gente prescrever outra combinação de exercícios um pouco mais intensa para ela ficar mais 6 semanas em casa fazendo. E ela não mudou. Quando ela falou comigo na 5ª semana que não tinha mudado, eu falei, seu caso realmente é fibromialgia verdadeira. E para tratar sua fibromialgia verdadeira, você não pode parar os exercícios, você tem que intensificar os exercícios e você precisa de psicólogo e psiquiatra, porque o psicólogo vai te dar estratégias comportamentais para lidar com a dor e atenuá-la a médio e longo prazo, e o psiquiatra vai te colocar medicações específicas para melhorar a sua profundidade do sono, para que você tenha mais disposição, regule seu sistema nervoso autônomo e possa intensificar cada vez mais os exercícios. Então, assim, como você pode ver, pela nossa experiência, não existe protocolo de tratamento para fibromialgia. Motivo 1, eu não sei se é uma fibro verdadeira ou se é uma fibro falsa. Motivo 2, a fibromialgia, quando falsa, tem vários tratamentos diferentes a depender da classificação que o fisioterapeuta instala no diagnóstico próprio dele. E a fisioterapia verdadeira tem várias abordagens em conjunto com outros profissionais. Então, cada paciente vai descobrir como ele vai ser tratado na consulta. Então, isso aí tem que ficar claro, porque às vezes o paciente chega procurando técnica. Você faz quiropraxia? Você faz acupuntura? Você faz, sei lá, osteopatia? Você faz... Não interessa a técnica, interessa o profissional. Se ele tem uma clínica soberana, se ele tem uma clínica experiente, ele vai saber te dizer o que é que precisa para você fazer, para você tratar a sua dor, beleza? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Vamos ver se chegou mais uma. Se não chegou, a gente encerra. Hernia de disco, Joana. Mais perguntinhas da caixinha. Não chegou mais perguntas, então a gente vai encerrar. Então, o que a gente falou hoje aqui? Vamos ver se chegou aqui na interrogação. Cadê meu pai do céu? Aqui eu já respondi, né? Fala um pouco mais sobre a hernia de disco falsa e verdadeira. Preciso voltar a marcar contigo, irmão. Ângelo Aguiar. Só clicar no link do perfil, Ângelo. Cadê? Sarinha deu boa noite. Não, sem mais perguntas. Então vamos encerrar, tá? Então, Isaías, Ana Paula Beach, nova por aqui, seja bem-vinda. Daniel Góes já está aqui presente. Anderson Garcia já falou comigo no direct. Jocilene Santana, muito obrigado pela audiência. Adriene Michele, eu já vi por aqui na live também. Então, deixa eu ver aqui. Opa, chegou mais uma pergunta. Vamos ver aqui. Onde você aprendeu classificação de subgrupos? Massa. É engraçado. Eu falei isso nos stories até hoje, tá? Eu falei nos stories isso hoje porque às vezes você olha pro palco da gente, né? E faz um julgamento de que, deixa eu virar a câmera aqui. Faz um julgamento que, esses certificados, todos eles aí, às vezes o profissional, ele tem um julgamento de que eu vou fazer os mesmos cursos que ele e, consequentemente, vou ter o mesmo resultado que ele. E aí presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Isso aí não é nem metade dos cursos que a gente fez. Não é nem metade.
Por que não é nem metade? Porque mais da metade dos cursos que a gente fez não serviu para nada. Não mudou a nossa prática clínica diária. Não nos ajudou a diagnosticar o paciente, a tratar o paciente de forma específica. Ponto número 2. Quando você está numa turma com 20, 30, 35 alunos fazendo um curso de especialização, você percebe que 5% dos alunos estão de fato engajados a fazer aquele curso. Todo mundo está pagando, todo mundo está engajado? Não. Na hora que o professor está falando, vários estão no WhatsApp. Na hora da prática, poucos rodam nas macas para praticar com corpos diferentes, para repetir as técnicas. Eu vejo isso diariamente. E aí, ponto 1, vontade. Ponto 2, interesse. Por que eu falo isso? Porque de uma turma com 100 alunos, que foi a turma que eu entrei na pós-graduação de acupuntura, formaram 22. De uma turma com 37 alunos, formaram 18 de uma outra pós-graduação que eu fiz. E muitos desses que formaram não começaram a atender com a técnica, porque já estavam trabalhando em outra área e ficavam nessa mesclagem de áreas. Pô, o cara atende neuro, o cara atende geriatria, o cara atende ortopedia, ela atende dermatofuncional também, atende estética também, é o fisioterapeuta pato. Ele não nada, ele não corre, ele não voa direito, porque ele quer dominar todas as habilidades. Mas se você focar em uma área, como no meu caso, dor musculoesquelética, ou se você quiser focar em joelho, ou se quiser focar em coluna, ser subespecialista que nem os ortopedistas são, boa sorte para você. Você tem muito mais chance de ter resultado do que se você ficar sambando em diversas áreas. Um outro motivo para eu te falar isso, é muito melhor que você busque o profissional que você se espelha. Por exemplo, tem um profissional no Rio de Janeiro chamado Ney Mesiá. Se você não conhece, você está fazendo alguma coisa errada na profissão. Tem um profissional em São Paulo chamado Rodrigo Vasconcelos. Se você não conhece, cara, abandona a profissão. Tem um profissional também no Rio de Janeiro chamado Felipe José Jandré Reis. Tem um profissional no Rio de Janeiro chamado José Vicente Martins. Tem uma profissional em BH chamada Gabriela Vidigal. José Liberato. Tem um profissional também em São Paulo chamado Rodrigo Andrade. Deixa eu ver, tem outro profissional, deixa eu ver quem mais. Tem um profissional na Inglaterra chamado Ben Cormack. Tem um outro profissional chamado Adam Meekins. Tem um outro profissional chamado Derek Griffin. Tem um profissional na Holanda, Dinamarca, chamado Evert Verhagen. Deixa eu ver quem mais. Pois bem, tem um profissional em Salvador chamado Adailton Júnior. Isaías já falou aí, só feras. Pois é, por que eu estou falando desses profissionais? Porque se você ficar procurando, eu vou fazer osteopatia. Cara, você tem 95% de chance de não aplicar a osteopatia como ela tem efeito, como ela tem resultado. Se você ficar, cara, eu vou fazer Mackenzie. Você tem 90% de chance de aplicar Mackenzie sem ter resultado. Eu não sei se vocês viram um trabalho científico que mostrou que Mackenzie e placebo é praticamente parecido, é coisa de 12% de diferença. Aí você vai para os autores do estudo, um bocado de gente dando suporte bom, um bocado de fera, um bocado de cara monstro de pesquisa científica, mas o profissional que fez tem um curso básico do Mackenzie.
E quem está certificado no Mackenzie, credenciado, diplomado, sabe que um cara que fez o curso básico do Mackenzie... Boa, tem um profissional em Caraguatatuba chamado Kellerman. Se você não conhece, abandone a profissão, porque é uma referência também. A gente sabe que quem está avançado no Mackenzie sabe que quem fez o curso A do Mackenzie não sabe porra nenhuma. O cara te introduz num conceito e tá tudo. Gente, Mackenzie e PNF para mim são OAB da fisioterapia. Se você não tem, procure ter. Mas assim como todas as técnicas, todas têm suas limitações. E o que a gente tenta fazer? É pegar as lacunas que as metodologias deixam e preencher com outras metodologias. Para tentar tapar um buraco que aquela metodologia não alcança. Nada contra a Mackenzie, nada contra a PNF, nada contra o Neurodynamic Solutions, nada contra o TBC, nada contra a osteopatia, RPG, Pilates. Mas você concorda comigo que você pegar um paciente com dor crônica e meter ele assim, ó pra cá, ficar com ele assim 12 minutos, depois começar a evoluir com ele 12 minutos em isometria, vamos lá, empina o bumbum, vai, junta a perna, essa tremedeira é frio ou é dor? Vai resolver um paciente com dor crônica nociplástica inespecífica, com várias barreiras de recuperação? O que vocês acham? Você acha que se você pega um paciente crônico, começar a meter extensão, você vai melhorar o paciente crônico porque você meteu extensão? E eu não estou falando de crônico de linha temporal, não. Não estou falando crônico de, o cara tem dor mais que 3 meses. Não. O cara pode passar 3 meses sem dor e continuar crônico. Porque ele pode ter um episódio de flare-up a qualquer momento. Ele pode ter uma dor crônica recorrente. Então, enquanto vocês continuarem... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito básico. Eu citei aqui o José Vicente Martins, cito também a Mônica Silento, são 2 professores que eu tive sensacionais fazendo o PNF. Inclusive agora em novembro vou vê-los novamente para fazer o nível 4. Você acha que você fez o PNF 1 e 2, você sabe aplicar PNF? Porque, amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu tô no 3A e eu te digo, eu não sei aplicar PNF. Quando eu vejo o Vicente atender, quando eu vejo o Mônica atender, eu vejo, caramba, eu não sei nada. Quando eu vejo o Liberato atendendo, eu falei, meu Deus, eu não sei Mackenzie nada. Você entende o que eu estou falando? Você acha que porque você fez o PNF1 ou o Mackenzie A, você vai ter a mesma expertise diagnóstica do ministrante do curso? Você não vai. Você não vai. Eu fiz o PNF 3 vezes, eu fiz o Mackenzie mais de 8 vezes. Quase que eu visitei a pós-graduação de osteopatia quase 10 vezes para repetir módulos que eu tinha a opção de não repetir, mas eu ia lá porque meu coordenador deixava, para assistir de novo e de novo. Teve módulo de eletroacupuntura que eu vi 4 vezes na pós-graduação. Uma turma eu fazia na minha turma, aí uma outra turma mais adiantada não, mais atrasada que a minha. Não, atrasada não é cientificamente não, tá, pessoal? É só da linha do tempo mesmo. Uma turma que estava chegando lá, eu ia assistir naquela turma de novo, assisti 4 vezes o módulo de eletroacupuntura, até hoje eu tenho dificuldade de aplicar. E olha que eu perguntei aí nos stories, você me considera um profissional de referência na minha área? E 96% dos respondentes da enquete falaram que consideram. Então, já que você me considera uma referência, eu estou te dizendo aqui, eu não sei aplicar essas metodologias como os ministrantes me ensinaram. E não é porque meu tico e teco não funciona bem, não. É porque, pessoal, existe um perfil de aluno que aprende vendo. Existe um outro perfil de aluno que aprende colocando a mão, fazendo. Existe um outro perfil de aluno que só aprende vendo, fazendo e escrevendo. A forma de associar o conhecimento é diferente para cada um. Não bastando essa diferença,
Existe um profissional que realmente está antenado e aliado às evidências, porque tudo que esses ministrantes falarem não é um dogma, não é uma verdade absoluta. Se eu estou falando aqui com vocês alguma coisa que vocês acham que é verdade absoluta, daqui a pouco eu posso receber aqui no meu celular um e-mail da B&J atualizando os artigos científicos do mês, geralmente está perto já, no fim do mês eles mandam, e eu ver que o que eu falei aqui foi uma completa merda e absurda. Então a ciência, ela é mutável, e por ser mutável, ela tem beleza, porque ela se autocorrige. Então se você acredita que porque você está vendo isso aqui, ó, porque você está vendo essa quantidade de certificados aqui na minha parede, eu sei aplicar todas essas certificações que eu fiz, você está enganado. Você está completamente enganado. Se, por exemplo, olha só, eu vendo programas educacionais, eu ensino fisioterapeutas através de cursos online, ensinava através de cursos presenciais, agora ensino através de cursos online. E aí eu falo assim, você vai ter acesso aos meus 8 anos de experiência em apenas 3 meses. Se você acredita que por ter acesso aos meus 8 anos de experiência em 3 meses, você vai conseguir aplicar o raciocínio clínico igual a eu aplico, você está enganado e iludido. Não compra meu curso. Não compra. Sabe por quê? Eu tenho 2 alunos que estão aplicando muito bem o que eu ensino. 2. Veja, eu não conto nos dedos da mão. E olha que eu olho as redes sociais de vocês direto. Gente, eu durmo 4 horas da manhã. Eu sou uma corujinha. Eu fico olhando vocês e eu entro na plataforma e eu vejo quem está assistindo o curso e quem não está. Tem aluno que está com o curso todo liberado e só assistiu 30%. Você acha que quando me pedirem indicação de um profissional na cidade tal, eu vou indicar esse aluno? É claro que eu não vou indicar. Agora, sabe por que isso acontece? Porque a gente faz mistureba das técnicas. A gente começa a meter um movimento repetido, depois a gente começa a meter uma postura, depois a gente começa a meter uma manipulação, depois a gente começa a fazer um dry needling, depois a gente faz ventosa, depois a gente faz liberação miofascial, depois a gente faz eletroanalgesia. O que melhorou o paciente? A intervenção tem que ser seletiva. Se a intervenção for seletiva, você vai saber exatamente o que melhora e o que piora o paciente. Você vai saber modular a experiência de dor do paciente. Você vai aprender a aplicar terapia cognitiva funcional. Mas terapia cognitiva não é de psicólogo? A comportamental é. A funcional e às vezes emocional, tem muito fisioterapeuta que sabe aplicar. Porque não existe profissional melhor para ajustar a forma como o paciente enfrenta o medo do movimento. Esse profissional é o fisioterapeuta. E se o fisioterapeuta é treinado em TCC por psicólogos, ele fica muito melhor. Se o fisioterapeuta cursa psicologia, ou faz uma pós-graduação em psicologia, ou faz um curso em psicologia, ele fica muito melhor para abordar esse paciente que tem mais medo do que dor. Porque, gente, uma dor aguda em 3 semanas a 3 meses, o organismo repara. Ele só não repara se o paciente tiver uma condição multissistêmica reumática. Beleza? Mas o organismo repara. Quando o paciente passa de 3 meses de dor, não é mais o lugar que está culpando aquela dor. Existem vários outros drives cognitivos que fazem o paciente continuar com dor, como, por exemplo, o medo de dobrar, como, por exemplo, o medo de agachar, como, por exemplo, o medo de descer escada, medo de pegar peso, medo de abaixar. Aí tem paciente que chega aqui e eu fico jogando os mini-band no chão para o paciente abaixar e pegar. Você está me mandando abaixar? Claro que eu estou mandando abaixar. Você só vai recuperar se você abaixar. Se isso aqui está livre, ó. Se isso aqui está livre, se isso aqui está livre, se isso aqui está livre e só isso está bloqueado,
Você vai tentar milhões de técnicas. Não tem... Grava o que eu tô falando. Grave o que eu tô falando. E se tiver pergunta que a gente só tem 8 minutos para terminar. Grave o que eu tô falando aí. Você nunca vai perder o medo de avião treinando de bicicleta. Você nunca vai perder o medo de avião treinando de bicicleta. Gente, até 2017 eu tinha um medo sobrenatural de avião. Não lembro se foi na mesma época do avião da Chapecoense. Agora, quando Marília Mendonça morreu, eu tive um drive psicológico de novo de ter medo de avião outra vez. Mas eu encontrei uma psicóloga maravilhosa. E a mulher simplesmente fez uma analogia muito louca, falando assim pra mim: Caio, seu pensamento negativo vai ser um outdoor quando você estiver indo pro trabalho. Quando o outdoor sair da sua visão, seu pensamento negativo vai sair. Seu pensamento negativo quando você estiver em casa vai ser um intervalo comercial. Quando o intervalo comercial terminar, seu pensamento vai sair. E eu reduzi 90% dos sintomas autônomos que eu tinha no processo de embarque. Por isso que 2018, 2019 eu fiquei Rio BH o tempo todo. Porque além de eu estar fazendo o MDT, além de eu estar fazendo o PNF, eu abri dias de consulta lá. Coloquei o Audience Insights das ferramentas de anúncios para rodar os meus anúncios nas cidades que eu ia atender. E aí quando eu fechava a agenda, todo mundo já sabe, eu falo a todo mundo aí, a gente cobra antes do paciente marcar. A gente ia e atendia os pacientes. Então a gente não fechava o consultório aqui, ia para lá estudar, mas ficava 2 dias atendendo lá. E começamos a acompanhar os pacientes online muito antes da pandemia estourar. E se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente tivesse quebrado o consultório na pandemia. Mas como a gente já tinha pacientes online na época, a gente conseguiu passar pela pandemia, graças a Deus, bem. Então a gente precisa, voltando ao assunto, né? Não gerou pergunta, então a gente já vai encerrar. A gente precisa parar de procurar por técnicas. A gente não pode ser que nem os pacientes. Os pacientes ficam mandando uma mensagem na central: você faz quiropraxia? Você faz RPG? Você faz acupuntura? Eu falo todo dia no Rios aí. Não faço nada disso. O que eu faço é tratar dor. Você tem dor? Ela tem. Quer tratar? Beleza, pode marcar uma consulta que a gente vai investigar. E se a gente te der um diagnóstico, a gente vai saber exatamente como você vai tratar e com quem você vai tratar. Pode não ser comigo. Que isso fique claro. Emanuele, esses temas de gestão são dentro dos cursos. A gente não faz isso ao vivo não, tá? Deixa eu ver o que mais. Olá, doutor Caio. Sinto muitas dores diariamente, principalmente na coluna lombar e cervical, mas na lombar fui diagnosticada com hérnia de disco, bico de papagaio e artrose. Dona Josi, quantos anos a senhora tem, dona Josi? Vou pegar uma coisa para te explicar aqui. Fora as tendências, né, meu amigo? Boa, Dailton. Kellerman, estou na formação do MDT e realmente a cada módulo é um buraco negro, menos eu sei. Isso aí, é o Dark Side of the Moon. Muito bom, Kellerman, boa escolha. Então vamos lá, vamos responder a pergunta da Josie. Deixa eu te mostrar aqui. Finge aí que você está vendo meu cabelo e que ele é todo preto, tá? Daqui a 8 anos, você acha que ele vai continuar todo preto? Não, ele vai ficar grisalho, eu espero. Eu quero ter um cabelo grisalho, o cara vai ficar charmoso. O cabelo grisalho é um envelhecimento natural do meu cabelo, beleza? As minhas expressões na testa, elas são envelhecimento natural. Eu não quero botar botox nisso aqui. Eu acho que a minha expressão é muito marcante e eu chego a gostar dela, sabe? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu não boto botox nela. Isso é uma alteração normal da idade. Mas se você passar nos olhos de um dentista, especialista em harmonização orofacial ou de um dermatologista, ele vai dar um diagnóstico para a minha expressão. E ele vai ter um tratamento para isso. Você entende? Olha os meus dentes.
eles não são brancos. Branco é meu jaleco. Eles são amarelados. A função do meu dente é mastigar. E eu sou satisfeito com o meu sorriso. Eu acho ele bonito. Porém, se eu passar no dentista que tem como técnica clareamento dental, ele vai dar um diagnóstico para o meu dente e ele vai ter um tratamento para o meu dente. Onde é que eu quero chegar, Josi? Eu quero chegar aqui, ó. Você tem 53 anos. Essa é a sua coluna. Você acha que a sua coluna, Josi, é a mesma de quando você tinha 20? Sim ou não? Com certeza não. A sua coluna, assim como o meu cabelo, assim como os dentes que amarelam, mesmo você cuidando, assim como as expressões na pele que aparecem, mesmo você cuidando, a sua coluna envelhece. E o envelhecimento natural faz hérnia de disco. O envelhecimento natural também faz artrose e bico de papagaio. Essas alterações são encontradas na imagem de ressonância de tomografia e de radiografia na mesma quantidade em pessoas com dor e pessoas sem dor. E mais uma vez, onde é que eu quero chegar, José? Eu quero chegar para que você entenda que a culpada da sua dor pode não ser o seu diagnóstico. Você pode ter tudo isso aí que você falou e tudo isso aí não ser a causa da sua dor. Aí eu brinco com os pacientes assim, ó. Quantos quilos você tem? Eu tenho 70 quilos. 70 quilos vezes 0,35. 70 vezes 0,35. Você toma 2 litros e 450 ml de água todo dia? Não. 70 quilos. Você faz atividade física 4 vezes por semana? Não. Aí, você dorme bem na média da sua semana? Vamos dizer assim, 4 dias você dorme bem? Você vai me dizer, rapaz, até durmo bem. Poderia dormir melhor? Não, não durmo bem. Então vamos lá, hidratação, nível de atividade física e sono. Aí eu vou perguntar para você, você se considera uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa estressada? Onde é que eu quero chegar? Nessa tomada aqui, ó. Se você é ansiosa e estressada, você tem um nível de estresse, você tem alta liberação de cortisol na corrente sanguínea, você tem desregulação do eixo do HPA, eixo pituitário adrenal, você tem alteração do sistema hipotalâmico hipofisário intestinal. Aí já falamos de estresse aqui também. Então falamos de hidratação, atividade física, sono e estresse. Já falamos de intestino. Você defeca todo dia? Você pode, defeco todo dia ou não defeco todo dia. 5 itens. O que mais que a gente pode falar aí, pessoal? Me ajuda, Kellerman. Qual outro fator mais associado à dor também? Você acha que você tem depressão, alta irritabilidade, preocupação excessiva, acessos de raiva? Gente, toda emoção tem sua função. Não é porque você considera a emoção negativa que você não deve ser sentida. Todas as emoções nos ensinam algo. Todas as emoções têm sua função. Repita comigo, toda emoção tem sua função. Se você está com raiva, está estressado, está ansioso, qual é o motivo? Dá um passo atrás e se enxerga. Faz um biohacking, né? Uso de medicamentos. Boa, Adailton. Tem paciente com dor de cabeça que tem dor de cabeça porque usa analgésico demais. Ó que louco. Kellerman está citando aí depressão também. Todos esses fatores aqui são fatores modificáveis. Isto é, você pode mudá-los sem precisar procurar nenhum profissional de saúde. E eu te digo com convicção, se você alinhar esses 5, 6 fatores que a gente acabou de falar, você vai melhorar da sua dor. Você pode não zerar a sua dor, mas alguma porcentagem da sua dor vai melhorar. Porque
A alta do nosso paciente vai para uma área chamada modificação do estilo de vida. Primeiro a gente faz a dor fazer sentido para o paciente, depois a gente trabalha com exposição controlada e gradativa e depois a gente orienta as mudanças do estilo de vida. É a terceira e última fase da nossa abordagem. Então, se você já vai para a última fase mudando o estilo de vida, você já tem um ponto para fazer seu processo de tratamento da dor. Beleza? Isaías falou aí da alimentação também. Então, sono, estresse e ansiedade, hidratação, alimentação, depressão, uso de medicamentos, tudo isso faz com que você perpetue um ciclo de dor. 4 minutinhos para encerrar. Se tiver pergunta, manda aí. Então vamos lá. Ó, Adailton aí. Se sua dor não melhorou 30% com esse diálogo, muda de nome de verdade. Pois é, ó. Já vou prolongar um pouquinho mais, ó. Jossi, o que mudou na sua dor depois que você descobriu sua hérnia? Aquela irmã perguntou. Responde aí, Jossi. Grande Tarles. Pessoal que é aluno aí do Spine e do BeExpert, veja bem, o grupo que eu criei da sessão clínica era um grupo privado, ou seja, vocês não conseguiam falar lá. Eu já criei um grupo aberto para que vocês entrem lá e possam comentar. Então, Tarles ficou de mandar um caso clínico, Patrícia Menzen ficou de mandar um caso clínico. Então, estou esperando para a gente marcar a sessão clínica. Por que não está rolando sessão clínica? Porque não tem paciente para atender. Quando tiver, a gente faz. Lembra, a sessão clínica não faz parte de nenhum dos cursos. A sessão clínica é um treinamento que eu faço para dar uma mentoria em setembro. Então, se não tiver paciente, a gente não tem como atender na sessão clínica, né? Então, não vou abrir uma chamada de Zoom para ficar conversando com vocês, a não ser que vocês queiram. Beleza? Agora tem que ter dúvida. Não pode a gente abrir lá e vocês não terem dúvida. Então, já criei o grupo aí. Já mandei um áudio. Mandei um áudio lá no Telegram fechado, que vocês não podem responder, com o link para entrar no grupo que vocês podem falar, tá? Boa, beleza. Kellerman tem paciente hoje? Tá esperando o quê? Fala comigo no direct, entra no grupo e manda o paciente que a gente atende. Grande Lorena, como você tá? Seja muito bem-vinda. Ó, tinha uma coisa que eu ia falar, mas me perdi dando esse recado. Ah, sim, o Adailton falou aí, perguntando a Jossi se a dor não melhorou 30% só com essa conversa. E vamos para o fundamento neurofisiológico disso? Ó, existem estudos que comparam intervenções diferentes no efeito do tratamento da dor e da incapacidade. Lembra, o nosso objetivo é sempre dor e incapacidade. Dor e incapacidade. É isso que a gente trata. Qualquer outra coisa não tem muita evidência científica, tá? Então vamos lá. Existe um grupo de pacientes com dor que foi orientado, somente orientado, sobre a história natural do problema dele. Quais são os fatores de risco, como é o prognóstico, como é que ele deve evoluir nas próximas semanas, o que é que ele tem que fazer em casa, o que é que ele tem que evitar em casa. O grupo foi somente orientado, educado a respeito da doença, da patologia dele, da disfunção dele não ser grave. E um outro grupo fez terapia manual, fez exercício, fez tratamentos, técnicas. E aí quando comparou os dois grupos, o resultado foi superior em quem foi educado, né? Educação e dor, como o Adailton falou aí. Educação e dor nada mais é do que você olhar no olho do seu paciente. Veja bem, analisem a minha imagem agora. Eu estou olhando para mim mesmo. Eu estou na câmera frontal olhando para mim mesmo. Você percebe. Agora eu quero que você perceba a diferença quando eu estou olhando nos seus olhos. Olha só. Agora eu estou olhando nos seus olhos. Não interessa de onde você está me olhando. Eu estou olhando nos seus olhos. Porque agora eu estou olhando para a câmera. Agora o que é importante para mim é você. E não como eu estou aparecendo com ruga, espinha, com cabelo branco, com narigão, né? Eu estou focado em você, porque eu estou olhando no fundo do seu olho.
Você sabe o que é isso diante do paciente? É espelhamento, é empatia. Então, o paciente, quando você olha nos olhos dele e o escuta ativamente, porque olha só, ouvir é uma coisa, escutar é outra completamente diferente. Escutar é um processo ativo. É como se você estivesse atacando o paciente com os ouvidos. Quando você faz a escuta ativa e o espelhamento, tudo que você falar depois que o paciente desembrulhar a história dele, vai ter maior chance de adesão ao processo de tratamento. Esse fator, olha só outro estudo que eu vou citar aqui. Um grupo de pacientes com dor atendido por um fisioterapeuta de calça jeans e camisa polo e um grupo de pacientes com dor atendido por um grupo de pacientes com dor atendido por um fisioterapeuta de jaleco, gravata e camisa social. Você acha que qual dos dois grupos melhorou mais? O grupo com jaleco, gravata e camisa social. Esse grupo com certeza não estava em Salvador. Se estivesse em Salvador, a gente estava aqui de regata e calça tactel e tênis de corrida para atender o paciente, não é mesmo? Por quê, pessoal? Existem fatores contextuais. E aí eu vou citar uma experiência que eu tive que foi muito ruim. Quando eu era estagiário, eu estava estagiando num grande hospital aqui chamado Roberto Santos. Estava fazendo estágio em UTI neurológica. E aí andava de ônibus, saía do estágio, cerca de 5 horas, ia para o ponto esperar meu ônibus para ir para casa. O que aconteceu? Eu presenciei um acidente. Um carro tocou numa moto que estava fazendo a ultrapassagem e essa moto saiu do eixo da pista, bateu num poste e arremessou o motoqueiro no poste seguinte. Quando o motoqueiro bateu no poste, imagina que isso aqui é o poste, ele bateu com as costas no poste e virou completamente o corpo. Pegou a imagem aí? O trauma indica uma fratura de coluna. E pela intensidade da porrada que eu presenciei, foi muito difícil. Eu não sei o que é que deu, tá? Porque eu vou te contar por que eu não sei. Não sei o que é que deu, mas o trauma indica uma lesão completa na medula. O trauma que esse motoqueiro sofreu. Eu vi isso. E quando eu presenciei essa imagem, o que aconteceu? Eu entrei em estado de choque. Eu não conseguia falar, eu mal conseguia respirar, porque aquela cena foi completamente aversiva para mim na época. Eu estava acostumado com ver paciente morrer em UTI, não estava acostumado com ver acidente como esse. E aí o que aconteceu? Do nada, eu comecei a andar ali do Roberto Santos, quem é de Salvador vai saber o caminho, né? Eu comecei a andar ali do Roberto Santos e fui parar na rotatória do Saboeiro. Eu nunca tinha ido no Saboeiro, eu nem sabia que ali era o Saboeiro, depois que meu pai me disse. E fui pegar o ônibus lá. E aí comecei a respirar melhor à medida que eu fui me afastando do acidente. Por que eu estou te falando isso? Porque dor é sempre multidimensional, é sempre sensorial, emocional e pensamento. Dor é sensação, emoção e pensamento. Dor é cognitivo valorativo, o que eu entendo, o que eu valorizo. Dor é sensório discriminativo, o que eu sinto e onde eu sinto. E dor é afetivo motivacional. Aquela cena ali mexeu no meu âmago e eu não consegui processar aquela informação. Naquele momento, eu fiquei em estado de choque, fui andando até o Saboeiro do nada, um lugar que eu nunca conheci, que eu nunca peguei ônibus lá, porque eu comecei a sentir uma dor torácica insuportável. Uma dor no meio das costas insuportável que eu nunca tinha sentido na vida. E ela foi melhorando à medida que eu fui me aproximando de casa. Eu tive psicólogo na época até, porque acharam que eu estava com síndrome do pânico, mas graças a Deus o diagnóstico não teve diagnóstico, né? Foi uma condição inespecífica para a psicóloga que me atendia e que plenamente aceitável diante de forte impacto emocional. Então é complicado, né? É complicado. Alá Fabão Arcanjo, que você sabe quem é o paciente e quem é o terapeuta, tá? Tamanha simplicidade do baiano. Que você não sabe, pois é. Fabão é um grande fisioterapeuta aqui de Salvador, que ele, na maioria das vezes, está de regata, está de short, está de chinelo. Você não sabe se ele que está atendendo o paciente ou se
é o paciente que está atendendo ele, né? Porque ele sempre anda despojado, dá os cursos de despojado, e a essência da Bahia é essa aí que o Fabão apresenta. Então, assim, todos esses fatores, eles interferem drasticamente no como o paciente vai melhorar. Então, tem paciente que chega para mim aqui assim, ó, último caso para a gente ir embora, viu? Tem paciente que chega para mim assim, ó, eu tô com dor na articulação sacroilíaca. Aí, se você é um bom fisioterapeuta musculoesquelético, você vai lá e vai reconhecer o padrão clínico de uma dor praticamente no bumbum, autolimitada, vai até terço proximal da coxa, não chega no joelho, muito menos ultrapassa e desce para a perna. É uma dor intermitente e ela não apresenta tensão neuroadversa. Mas testes de impulso, distração, thrust da coxa, o protocolo do Mark Laslett é positivo em 3 dos 5 testes, né? Em 3 de 4 testes ou em 4 de 5 testes. E aí, quando você detecta essa alteração sacroilíaca, o que muda no seu tratamento? Se você não tivesse feito todos os testes, você não fez impulso, distração, thrust da coxa, thrust sacral, você não fez nenhum teste da sacroilíaca. Versus o fisioterapeuta que testou, identificou e foi tratar. O tratamento muda? Sim ou não? Responde para mim. Eu sei que tem físio me assistindo. O tratamento muda? Então, às vezes o paciente chega para mim, eu tenho dor na sacroilíaca. Eu fiz um exame de imagem, meu exame de imagem deu uma alteração na sacroilíaca. E aí você vai lá olhar o exame de imagem. Quando você vai olhar o exame de imagem, você não vê nada, sabe por quê? Se você formou antes de mim, você pode ver alguma coisa. Você formou lá para 2010, se você formou lá para 2012, né? Você pode aprender a ver alguma coisa, porque tinha imaginologia no currículo acadêmico do fisioterapeuta, apesar da carga horária baixinha. Mas formou na minha época, 2014, você não viu zorra nenhuma de imagem. E se viu, foi uma coisa bizarra. Só que aí você olha lá, vê que o padrão clínico é de sacroilíaca, vê que está lá o laudo, alteração na articulação sacroilíaca. Você vai ficar o quê? Completamente confuso. Porque se ele tem uma sacroileite, está inflamado. Logo, se ele está inflamado, ele está na classificação de artropatia inflamatória. Se ele está na classificação de artropatia inflamatória, é exercício em contingência. Eu posso produzir, posso aumentar a dor do paciente durante a execução, mas não posso deixar ele pior depois. Eu tenho que mandar ele para um médico para ele tomar a medicação. Aí, o paciente não sente sua segurança. Aí o paciente vai para a primeira clínica de plano de saúde para não ter que pagar o tratamento, né? Já paga o plano de saúde caro. Aí o profissional lá do plano de saúde fala o quê? O profissional fala o quê? O profissional fala assim, ó, vamos fazer série de Williams. Quem conhece a série de Williams aí? Quem conhece a série de Williams? Fala aí nos comentários. A série de Williams, sabe o que ela faz? Ela bota o paciente para deitar. Ela bota o paciente para deitar e abraçar o joelho. Deita e abraça o joelho, meu paciente. Aí o paciente começa a abraçar o joelho. Ela começa a diminuir o sintoma, começa a abolir o sintoma, e aí ela fica melhor. E aí você perdeu um paciente particular, porque você não soube classificar, sabe por quê? Você estava enviesado por teste provocativo. Você estava enviesado por imagem de ressonância. Você estava enviesado por teste ortopédico. Você trata a função, você trata a dor e incapacidade. O diagnóstico do paciente não muda o que você vai fazer. Você tem que testar movimento, monitorar a resposta do sintoma, trabalhar em reprodução, remissão ou abordar o paciente em mecanismo neurofisiológico de dor. É uma coisa completamente diferente do que a maioria dos médicos fazem. Você entende? Então, pelo amor de Deus, para de ligar para o diagnóstico do paciente.
Você tem autonomia para dar seu próprio diagnóstico e tratar o paciente até a alta de acordo com a síndrome de movimento que o paciente apresentar. Mas para isso tu tem que estudar, rei. Se tu não estudar, você vai ficar à mercê de guru, ou vai ficar à mercê de mim falando as coisas aqui. E eu não tô aqui para falar tudo para você. Definitivamente, eu não tô aqui para falar tudo. Eu nem consigo falar tudo. Você vê que tem coisas, por exemplo, quem fez meu curso, a turma 1, deu vários feedbacks assim de coisas que faltaram no curso. E sempre vai faltar, nunca vai estar perfeito. Só que o que é que eu fiz com esses feedbacks? Na turma 2, eu já acrescentei o que estava para tapar o buraco da turma 1. Mesmo assim, a turma 2 chegou e falou: Caião, senti falta de algo, principalmente a turma 2. A turma 2 foi, rapaz, a turma 2 o bicho pegou, viu? Aí tem um profissional lá de Sergipe que é muito bom, mas muito bom mesmo. Eu não entendi até hoje porque ele fez meu curso, porque o cara é muito experiente. E ele falou pra mim assim: Caião, eu tô sentindo falta de uma aula de prognóstico. Eu falei: pronto, negão. Você ganhou 4 consultorias gratuitas, você vai usar uma consultoria, você vai ganhar uma consultoria, e na consultoria eu vou te dar uma aula de prognóstico. Você me deixa gravar? Eu deixo. Eu gravei a aula de prognóstico que eu dei para ele na consultoria e coloquei a aula de prognóstico dentro do método BExpert. E aí quando a turma 3 entrou no método BExpert, que assistiu a aula de prognóstico, Kellerman da turma 2, boa Kellerman. Quando a turma 3 entrou, que assistiu a aula de prognóstico, falou: Caião, que porra é essa? Essa aula pagou o curso. Aí chegou a turma 3 e falou assim: ó, Caião, caramba, velho, o curso tá bala, mas eu queria te ver atendendo. Eu, porra, você é daqui de Salvador? Não, não sou. Eu falei: caramba, porque tem aluno daqui de Salvador que ele vem pro consultório e me assiste e atender o dia todo. A gente tem um serviço, exatamente ele mesmo, Gabriel Pacheco, lá de Sergipe. Ele é monstro, ele é muito bom. E aí a turma 3 chegou e falou assim: Caião, eu queria te ver atendendo. Tem aluno de Salvador que vem aqui e me assiste, atendeu o dia todo. A gente tem um serviço chamado Dia VIP do Estudante. Ele paga para assistir um dia ou paga para assistir 3. Claro, se ele pagar para assistir 3, vai ser mais barato do que assistir um só. Ele paga o serviço, a gente pede autorização dos pacientes do dia. Ele fica aqui do meu lado no computador enquanto eu avalio e ele anota o que eu estou avaliando. Então ele pega a minha prática clínica como se fosse um curso VIP. Só que com um aluno que não é de Salvador, eu não consigo fazer isso. Qual foi a solução? Eu estava querendo dar uma mentoria, eu faço uma mentoria online com um profissional muito top de São Paulo. E nessa mentoria ele falou para eu fazer isso gratuitamente. Se você fizer isso gratuitamente, você vai sentir o feedback dos alunos e você vai ficar confiante para vender a mentoria, porque eu não tinha confiança para vender a mentoria. Aí eu comecei a fazer a sessão clínica. Na sessão clínica, o que aconteceu? Por causa de um feedback da turma 3. Na sessão clínica, eu pegava os casos clínicos dos fisioterapeutas que são meus alunos e que têm dúvidas na evolução dos pacientes e a gente atendia o paciente por chamada de vídeo ao vivo, na frente de todos os alunos do curso. Claro, o paciente ia dar autorização para ser filmado, para gravar o atendimento. E o que é que os alunos falavam? Você viu que a gente estagnou a evolução aqui, eu tenho um professor que ele trabalha muito bem, que ele atende online, você quer ser atendido por ele gratuitamente durante o curso? Aí o aluno, o paciente aceitava. E aí eu conheci o paciente na chamada de Zoom, atendi o paciente e olha, a gente tem 8 sessões clínicas, a gente já fez 8. Todos os pacientes atendidos modificaram a resposta do sintoma imediatamente ao meu atendimento. Isso quer dizer que eles encontraram a solução do problema? Não. Mas eles enxergaram a luz do fim do túnel e enxergaram que existe um tipo de fisioterapia que é completamente diferenciado do tipo de fisioterapia que eles estavam acostumados. E isso acaba com aquela sensação de desamparo do paciente, acaba com aquele sentimento de desesperança do paciente e o paciente até resgata investimentos que ele alegava não ter para fazer o tratamento. Você pensa com quem? Comigo? Não! Eu não atendo esse paciente mais. Eu só oriento o aluno que me indicou ele. E aí esse paciente ele tem que fechar com o aluno para
para ter o acompanhamento do atendimento. Isso ajuda todos os lados. Por que ajuda todos os lados? Porque eu gravei um produto educacional durante o atendimento desse paciente. O meu aluno aprendeu o que eu faria durante o atendimento do meu paciente e o paciente recebeu o melhor que a gente tem da fisioterapia para tratamento da condição dele. Nenhum caso que foi atendido na sessão clínica teve dor de cabeça, teve dor no ombro, teve dor de joelho, teve dor lombar, teve dor cérvico-torácica. Não teve dor na TM não, mas enfim, apareceu um de ATM, a gente atende também. Todos os pacientes que foram atendidos modificaram a resposta de sintoma do mesmo jeito, no mesmo dia que foi atendido, tá? A gente fez algumas cortesias, foram 3 ou 4 alunos, 3 ou 4 profissionais que não eram alunos, que assistiram uma das sessões clínicas, que indicaram pacientes que a gente atendeu, de Rio Grande do Sul, de São Paulo, Recife, enfim, Manaus, vários pacientes. E por que eu estou falando isso para você? Porque existe um tipo de fisioterapia que ninguém conhece. Ninguém conhece. É um tipo de fisioterapia que dá resultado rápido. O resultado é duradouro se o paciente fizer o que a gente pediu. O intervalo das visitas é gigante comparado à fisioterapia convencional. E o paciente tem independência o tempo todo. Por que independência o tempo todo? Porque a gente não toca no paciente. A gente só diz o que o paciente tem que fazer. E se a gente diz o que o paciente tem que fazer, ele consegue fazer sozinho. Se ele tivesse problema de novo, porque o problema é episódico e recorrente, ele vai saber exatamente como ele vai gerenciar o problema dele. E isso é a galinha dos ovos de ouro. Isso muda a chave no tratamento, porque a maioria dos pacientes estão acostumados a chegar num tratamento fisioterapêutico e o fisioterapeuta não saber quantas sessões vai ter que fazer. Vamos vendo aí, vamos fazer mais 3, vamos fazer mais 4. Não. Quando a gente trabalha com modificação de resposta do sintoma, a gente sabe exatamente, baseado na classificação que o paciente der, quanto tempo o paciente vai precisar tratar. E isso muda tudo, porque o paciente consegue se programar. Gente, grana não é o problema. O problema é você não saber fazer com que o seu serviço seja uma prioridade na vida do paciente. Quem está lá no meu Telegram viu que eu mandei um áudio que eu estava chorando no áudio claramente, porque eu tive um paciente que tratou comigo uma condição muito severa e no final do tratamento ele me agradeceu chorando, falando que tinha juntado grana e que tinha pego R$50 de cada familiar dele para fazer o meu tratamento. Eu tive paciente que me falou que não tinha grana e vendeu um celular para fazer o meu tratamento. Você entende isso? Eu tenho um paciente que pegou empréstimo para fazer o meu tratamento. Gente, quantas pessoas aí vocês acham que tem iPhone 13 Pro Max e tem grana? Que tem uma SUV na garagem, uma Discovery, uma Range Rover, enfim. Você acha que todo mundo tem essa grana para ter tudo isso aí? Não, pessoal. 90% se endivida para fazer isso. Porque em algum momento aquele carro, aquele iPhone, aquela viagem é uma prioridade na vida dele. E existem ferramentas de marketing, de tração de clientes, que você precisa pagar o preço para fazer. Dentro do método BeExpert, eu abro a minha tela, eu abro a tela do meu computador na sua frente, faço uma campanha de tração de pacientes na sua frente, com você vendo o passo a passo. E aí quando eu abro o meu Instagram para você, aí você me fala, mas eu não tenho paciente, mas na minha cidade o preço é diferente, mas isso, mas aquilo. Quando eu abro o meu Instagram para você, não sei se você está vendo aí, não está aproximando, né? Aqui tem um botão no Instagram que é Insights, você clica no canto superior direito, e aí você aperta Insights. E aí você vai ver um filtro de 7, 14, 30 dias, você bota o filtro de 7 dias. Aqui no meu Instagram,
tá? 169 mil contas. Em 7 dias, 169 mil pessoas viram meu conteúdo. Por quê? Porque eu usei essa ferramenta de tração de audiência. Você acha que um post meu alcança 169 mil pessoas? Mas nem na China. Mas não alcança. Sabe por que alcança? Porque eu estudei, porque eu paguei mentoria, porque eu gastei muita grana para aprender a mexer nessa ferramenta. E hoje eu mexo nessa ferramenta com facilidade. E olha, eu não tenho grana para anunciar. Você começa a anunciar com R$ 5,40. R$ 5,40, pelo amor de Deus, toma vergonha. Faz o que tem que ser feito. Para de reclamar de resultado de fisioterapia. O que eu ensino aqui não é técnica, é raciocínio clínico e gestão. Mas é gestão para você ter resultado na atração de clientes. É gestão para você ter resultado nos anúncios. Agora você tem que fazer o que eu estou falando. E o que eu falei há pouco na live foi que muito aluno nem assistiu o curso todo, ou até assistiu a ferramenta de tração de audiência, de marketing de redes sociais, mas não aplicou. Porque eu tenho dificuldade, tenho que abrir empresa. Você vai abrir empresa quando, filho? Você é uma empresa. Você é uma empresa. Seu nome é uma empresa. Você precisa abrir sua zorra logo. Quando você abrir, que você começar a usar essa ferramenta de tração, você vai ver que você vai colocar um anúncio seu para rodar exatamente na sua cidade, exatamente no seu bairro, exatamente na cidade vizinha que você atende, e você vai ver começar pessoas a entrarem em contato com o seu serviço que você nem imaginava. Veja, eu ainda coloquei dentro dessa ferramenta de tração de clientes um interesse específico. Sabe qual foi o interesse? Jornalismo. Você sabe o que aconteceu depois que eu usei essa atração? Eu recebi 2 convites de televisões aqui locais para dar uma entrevista. E a única coisa que eu mudei foi acrescentar o interesse em jornalismo. O que aconteceu? A gente não tem isso, a gente não tem certeza disso, tá? Mas é muita coincidência. O que aconteceu? Muito mais inclusive eu atendi 2 logo depois que eu usei essa ferramenta, e muito mais profissionais da área de TV, rádio e TV e de jornalismo começaram a ver meus conteúdos. Eu comecei a ganhar seguidor de uma forma astronômica. Você sabe qual é o orçamento que eu tenho hoje para isso? R$ 5.000. Caio, eu não tenho R$ 5.000 para fazer isso. Você não é o último floquinho de neve, não. Você é Gabriela, nasci assim, vou morrer assim? Você não é um floquinho de neve. Eu comecei com R$ 5,40. E aí comecei a usar uma estratégia clara de montinho, montão. Como é que é isso? Primeiro mês eu vou colocar R$ 50. O faturamento do primeiro mês foi R$ 3.000. Então, com esses R$ 3.000 que veio de faturamento, eu vou pegar aqueles 50 e botar 150. Segundo mês eu botei 150. Quanto foi meu faturamento? 3.500. 3.500. Eu vou colocar agora 350 no terceiro mês. Quanto foi meu faturamento? 3.900. Velho, da primeira vez eu coloquei R$ 100 e veio 3.000. Agora eu coloquei quase o quádruplo e veio só menos que 4.000. Gente, assim como na dor, a relação não é linear dos anúncios. Quem está fazendo está vendo isso aí. Você prefere ficar colocando 150 e ganhando 3.000 ou colocando 350 e ganhando quase 4? Eu acho que 350 e ganhando quase 4, né? Então, o seu faturamento não vai ser linear o seu investimento. E outra, Caio, eu tenho 10.000 para colocar. Não vá, amigo. Não vá. Porque você tem que metrificar várias esferas de interesses, vários dados demográficos, vários perfis de faixa etária e várias localizações. Eu tenho dinheiro. Não adianta. Você vai colocar rios de dinheiro e não vai ter o alcance que eu tenho hoje. Tem que ser gradativo. Tem que ser gradativo para você começar a alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Então, não feche os olhos para isso não. Comece a fazer, comece a errar, que é o erro que faz a gente evoluir. Franciele Barp, seja muito bem-vinda. Exato, não sei sobre o que você falou exato, mas tudo bem, estou concordando também. Estranho seria se não tivesse faltando algo, meu amigo. Seria estranho mesmo, porque
Não existe ninguém perfeito, eu estou aprendendo todos os dias. O processo evolutivo é contínuo. Grande Tarles. Vamos ver o que o Tarles falou aqui. Acabei de atender uma tendinite, que não era tendinite, era uma obstrução mecânica na coluna. Sentia dor somente ao caminhar. Ó, que louco. Parabéns, Tarles. Barra de ouro essa aula. Valeu, Kellerman. É até modelo de curso, com certeza. Érica Magalhães, seja bem-vinda. Muca Muriçoca. Sem mais perguntas, né, pessoal? Então é isso, 85 minutos de live, 9h32, vamos encerrar. Adriene, obrigado pela audiência. Jocilene, pensa em tudo que a gente falou hoje, reassiste a live, vai ficar salva. Quem é fisioterapeuta, clica no link do perfil e vai lá no Telegram. Ontem eu mandei uma série de áudios sobre raciocínio clínico, absurdo, sobre gestão também, absurdo para vocês escutarem. Grande Lorena, espero que esteja se cuidando. Daniel, Cleo Lima, Sidmar Andrade, Daniel Góes também está sempre presente. Grande Lara, pessoal do curso Spine, essa semana eu falei lá no Telegram, né, no BeExpert. Essa semana a gente teve um problema na liberação das aulas. Teve aluno que ficou 3 semanas sem liberação de aula. A gente mandou um e-mail para o suporte e o suporte já respondeu e as aulas estão sendo retomadas, liberadas toda sexta-feira, tá? Se não cair sexta-feira foi por causa do seu dia de compra, aí vai cair a cada 7 dias até o final do curso, tá? Tarles Henrique Baldez, é isso, pessoal. Grande abraço. Movimento é vida.